E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí, que a gente está só começando. E vamos então dar continuidade à nossa série sobre as controvérsias na Igreja Antiga. E hoje a gente vai falar sobre uma controvérsia que também causou muitos problemas na igreja. Essa controvérsia é o arianismo. Ario era um bispo, um sacerdote da igreja de Alexandria, no Egito. E para encurtar o que ele acreditava, é justamente que Jesus Cristo não era Deus. O que é mais interessante nisso tudo é que Ario usou de fato textos, provas na escritura, ou seja, Ario usou a Bíblia para tentar provar o seu ponto. E o que a gente então aprende com isso? Isso nos ensina que sem a fé verdadeira e sem entender corretamente o contexto em que aquele texto da Bíblia foi escrito e o verdadeiro significado dele, nós corremos o risco de distorcer o sentido que ele está dizendo ali. E foi justamente isso que Ario fez. No que os arianos acreditavam. Arianos acreditavam que Jesus era a primeira das criaturas. Ele foi o primeiro a ser criado. Claro que para Ario, Jesus ainda era uma criatura destacada, diferente das outras. Que mesmo sendo destacado, diferente das outras criaturas, ele não poderia conhecer a Deus, já que para Ario, Deus é infinito e Jesus é finito. Então não pode uma criatura que é finita, que teve começo e fim, revelar um ser todo-poderoso que é infinito, que não tem começo nem fim. Em resumo então, para Ario, Jesus não revelava a Deus, portanto Deus, o Pai, não poderia ser acessível ao ser humano. É muito possível que Ario tenha pensado dessa forma para tentar agradar aos intelectuais filósofos gregos, já que para os gregos a matéria era má, o espírito era bom. Então, era natural que, se Jesus realmente veio em carne, como Ario acreditava, ele não poderia ser Deus. Mas isso possivelmente Ario tenha feito para tentar agregar mais com os intelectuais e filósofos gregos. Então Ario provavelmente se preocupou em fazer com que o cristianismo fosse relevante para essas camadas intelectuais. Mas é claro, de forma muito equivocada. Uma das grandes respostas que Ario vai ter ainda naquela época é de Atanásio de Alexandria. Atanásio de Alexandria também foi um bispo, também conhecido como um dos pais da igreja. Ele respondeu a Ario da seguinte forma: primeira coisa é que o ser humano é uma criatura, e como criatura, o ser humano necessita de redenção. Então, se Jesus é uma criatura, ele não pode ser Deus. Se ele não é Deus, ele não pode redimir o homem, tornando Jesus então parte do problema e não da solução. Além disso, a gente não tem como negar que Jesus sempre foi adorado na igreja cristã. Nem mesmo Ario negava isso. Então, Ario não pregava que se deixasse de adorar Jesus, mas que se continuasse a adorar ele. E isso Atanásio levanta como um problema, pois se Jesus não é Deus, os cristãos estariam incorrendo num erro de adorar uma criatura, o que vai, é claro, contra a própria Bíblia. Ou então havia um problema com o próprio texto bíblico, o que, claro, não se admitiria. E para resolver essa questão de uma vez, a igreja se reúne em um concílio, chamado de Concílios Ecumênicos. Gravem isso porque em breve também faremos aí uma série de vídeos sobre os concílios ecumênicos. E esse concílio ecumênico foi o concílio de Niceia, da cidade de Niceia, no ano de 325 depois de Cristo. Lá, a igreja reunida, através dos seus bispos, seus representantes,
conheceu que a Escritura, que a Bíblia, revelava Jesus não como uma criatura, mas como o próprio Deus encarnado. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, sujeito à mudança ou à transformação, todos que falem assim são amaldiçoados. Então, se Cristo é somente homem, ele se torna irrelevante para qualquer ideia sobre Deus. E talvez você possa estar se perguntando se ainda hoje esse pensamento diário sobrevive. Infelizmente sobrevive. Existem grupos hoje que ainda acreditam na heresia ariana. Mudaram só de nome, mas continuam exatamente com as mesmas crenças que Ario possuía. E aí, gostou do vídeo? Então não deixa de curtir, deixar embaixo o teu comentário sobre o que você achou, ou se você tiver alguma dúvida a respeito, e se inscreve no canal.